Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Obrigada, meu amigo Nelson Júnior, você que passou todas as novidades, as tecnologias do agro. A partir de agora a gente segue por aqui e você vai descansar para aquele almoço merecido. E falando em novidades, em tecnologia, nós vamos falar sobre tecnologia hoje, aliada ao aprendizado e na vida dos jovens. Até que ponto a tecnologia pode beneficiar ou atrapalhar o psicológico deles? E é para falar sobre esse assunto que eu recebo hoje aqui em nosso estúdio o Marcos Vinícius Gabriel, ele que é psicólogo clínico e também professor universitário. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Mara. É um prazer recebê-lo. Prazer é conjunto, recíproco, principalmente em relação a essa questão que isso está envolvido em todos os setores da sociedade, incluindo a vida do jovem, né? E é onde eu acho que está influenciando mais, né? Sim, porque há aspectos emocionais que atuam mentalmente no jovem que fazem com que ele fique cada vez mais adaptado a essa vida tecnológica e isso vá progredindo para um desinvestimento da vida, da relação pessoal real. Com a sociedade principalmente, ó. E a influência dos celulares na vida desses jovens e a tecnologia, né, gente? Nós vamos ver uma reportagem que vai falar sobre esse assunto. Até que ponto é necessário usar o celular? Será que na hora do aprendizado ele colabora ou não? Tem uma escola que está tomando algumas providências sobre isso. Vamos ver o VT. Não tem jeito não. Por aqui, celular só no modo avião. Funciona assim. Depois que a conexão foi desativada, os alunos precisam colocar os aparelhos, olha só, dentro de uma caixinha. Só depois que ele está longe do alcance das mãos é que a aula começa. A energia dele aqui, tá? As pirâmides, né, ecológicas ou tróficas são... Bom, já deu para entender que celular aqui dentro, nem pensar. Então, para a gente não descumprir as regras, celular já está no modo avião, vai para a caixinha. As restrições não acontecem apenas aqui. Isso vem se tornando cada vez mais comum, conforme aponta uma pesquisa realizada pelo gestor da internet no Brasil. Nesse momento, 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio adotam restrições para o uso do aparelho celular dentro da sala de aula. Iam, né, com o celular na mão, né, dispersos, né, nas aulas, não prestavam muita atenção, né, vinha notificação, eles querem olhar, né, então tinha todo esse contexto com eles, antes da caixinha. Pois é, antes da famosa caixinha, era quase impossível atrair a atenção de todos. Isso atrapalhava a dinâmica pedagógica. A medida adotada no ano passado melhorou demais o foco e também o rendimento. Agora os aparelhos só podem ser usados em determinados espaços e horários. O celular ele pode ser usado durante os intervalos. Nós temos, dentro do modelo de programa de ensino integral, um intervalo menor, que é aquele de 15 minutos, e um maior, que seja almoço ou jantar, de 45 minutos. Nós mostramos a eles que esse é um tempo suficiente de mandar uma mensagem para a mãe, tá tudo bem, né? De dar uma olhadinha na rede social, e que o restante do tempo deve ser usado especificamente para aprendizagem. A pesquisa mostra ainda que, no interior, 63% das escolas públicas e particulares impõem regras para o uso do celular e 28% proíbem o uso total. As escolas estaduais são as que mais têm adotado esse tipo de prática. E como eles são adolescentes, a resistência é natural. Mas muitos já encaram assim, de boa, vamos dizer. É ruim, mas é melhor que a gente preste atenção na aula e o meu desempenho dentro da sala. Tô melhorando. O celular, querendo ou não, ele tira o foco da gente. Mas com ele na caixinha a gente fica menos despreocupado por conta que tá no nosso campo de visão e não tá em risco também o nosso aprendizado. Pesquisas também apontam um aumento de mais de 100% de transtornos mentais, tanto os ansiosos quanto os depressivos, principalmente na adolescência, por conta de uso excessivo de rede social.
Então, o ganho educacional, ele tem que ser monitorado para ver se ele vai ser exclusivamente educacional e se o lugar aonde vai ser pesquisado é realmente um lugar que serve de referência acadêmica ou não. E para garantir que os estudantes não fiquem sem as ferramentas educacionais digitais, todo o conteúdo passado em sala de aula é ampliado nas orientações de estudo. Elas acontecem aqui. Eles têm acesso a computadores e também à internet. Um formato seguro para que eles não percam o foco. Assim que o professor registra o conteúdo da aula, já é disponibilizada uma tarefa online para os alunos. Diferente de antes, que a tarefa era feita na sala de aula, através do computador, agora é tudo online. Então, a disciplina de orientação aos estudos, ela já é um apoio para o estudante conseguir fazer aqui no horário da escola, né, com o apoio do professor, todas as atividades, todas as tarefas de todas as disciplinas, mais as tarefas pré-determinadas para o governo, focando sempre na disciplina de língua portuguesa e também na plataforma, né, do Khan Academy, focado na parte de matemática. Então não tem aquela desculpa, professor, eu preciso do celular para dar uma pesquisada, ajudar aqui no conteúdo. Não, aqui nesse caso não, porque o celular pode ficar ali guardadinho na caixinha, tranquilinho, porque computador, notebook, tablet, tecnologia é o que não está faltando aqui na escola. A mudança ainda é relativamente nova, mas aos poucos eles vão se libertando das conversas paralelas no Zap Zap. A gente sente falta, né? A gente é adolescente, a gente está acostumado a ter sempre o celular, a nossa disponibilidade, né? E a gente quer estar na rede social, a gente quer jogar um jogo, então a gente sente falta. Bom, mas diante de não poder usar no período, né, de aula, os equipamentos digitais oferecidos contribuem para o ensino. Contribui bastante. Além do mais, né, a gente tem acesso à tecnologia justamente para fazer as tarefas, para acessar as plataformas com os computadores, os notebooks, os tablets, e o celular acaba distraindo a gente, querendo ou não. Pois é, vou dar os parabéns para esses professores que conseguiram fazer com que o nosso repórter e apresentador Nelson Júnior ficasse longe do celular um pouquinho. Parabéns, Nelson, pela reportagem, muito informativa. E assim, Marcos, como professor agora, resolve tirar o celular? Diria para você que sim e não. Por quê? Resolve porque isso gera uma nova disciplina que durante algum tempo não estava sendo pensada, porque a tecnologia ela estava vencendo essa tentativa de reorganizar a educação para focar, para criar um novo foco para o ensino, porque a gente está percebendo que as pessoas estão cada vez mais desfocadas e por conta disso, obviamente que a tecnologia ela vai ocupar maior espaço, né, essa lacuna da falta do foco. O que a gente tem que ressaltar nessa escola é que está havendo um diálogo para isso acontecer. Sim. Quer dizer, não são medidas drásticas, né? Ou então assim que acontecem, nós vamos tirar o seu celular porque está impossível lidar com isso aqui. Quer dizer, assim não vai funcionar. Você vai começar a abrir precedentes e os alunos não vão aderir. E eles estão compensando também com a matéria no computador, né? O que é excelente, porque é uma metodologia ativa de linguagem tecnológica, mas que, então, na verdade, você não distancia esse jovem da tecnologia, mas se ele ficar com o aparelho celular na mão, como é que ele vai poder focar na disciplina, na matéria? Então, a gente tem que elogiar essa escola, porque isso é uma iniciativa que precisa imediatamente reverberar em todos os lugares, principalmente no ensino superior, porque no ensino superior também é complicado isso. A gente muitas vezes fica 1 hora dentro da sala de aula olhando para um aluno que não sai do celular. O problema maior são as redes sociais? Eu vejo que hoje em dia há um outro lado também muito, muito importante, que é o desinvestimento das pessoas nas relações pessoais. Sim. Aquilo que está no universo virtual tem trazido entretenimento, informação, orientação, curiosidade, notícias de última hora. Quer dizer, a vida virtual ela está mais repleta do que muitas vezes o tédio que essa pessoa vai encontrar no universo real. Então, há uma disputa. E óbvio que a pessoa
porque não sabe conviver com o tédio pessoal, Sim. ela vai optar pelo mundo virtual. As redes sociais é informação por minuto. A cada toque que você dá, você atualiza. Mas o nome diz rede social. Na realidade, social tá saindo daí. Não tem são sociais, não, né? Não tem uma Isso não é um socialidade. social, né? De fato, né? É uma rede. Isso que é interessante, porque quando você traz o social para esse nome, dá a impressão que não há uma mudança. Que é sociável. Que é associável, que não há uma mudança do plano pessoal para o virtual. E a mudança é drástica. Acho a mudança que essa foi a ideia de não ter, mas tem essa mudança, né? Claro, mas já está instituído que nós estamos caminhando cada vez mais para um desinvestimento do contato humano. E o contato virtual, ele tem muitas vantagens também, porque, por exemplo, imagina o risco de conhecer uma pessoa, né, do ponto de vista pessoal, que você conhece ela apenas superficialmente e não sabe o que ela é capaz de fazer pessoalmente. Então, Sim. O virtual, ele Distancia. tem uma questão de proteger principalmente o jovem em muito aspecto. Coloca o jovem em contato com algumas situações, mas também protege esse jovem de outras. Então, Né? ele tem o pró e tem o contra. Sempre. Sempre, né? Sempre. Porque se tiver um caminho só, Ela não tem como existir. isso não vai surtir efeito. Sim. Então você oferece as duas coisas. E aí vai da consciência de cada um, vai da consciência dos pais, da consciência desses educadores. É extremamente importante. É altamente importante que os pais desses adolescentes também dentro de casa, para que o diálogo volte, porque não adianta nada o adolescente ficar quase que o tempo todo com o celular dentro de casa, ele não fica na escola, porque tem um regimento lá. Mas fica em casa. Mas em casa, ele ficando no celular, isso está desmoronando a possibilidade de haver diálogo entre pai, mãe e filho. Quer dizer, tira totalmente o social. Tira, você começa a esvaziar. O contato humano ele tem uma vantagem muito grande, porque ele é muito mais ambivalente na forma de você estar interagindo com situações que são meramente humanas. O virtual não. Ele vai atuar mais na imaginação e na fantasia do que na realidade. Bom, e na nossa geração a gente não tinha essa fantasia, nós somos de uma geração que nascemos sem a internet. A gente vai dar uma paradinha, no próximo bloco a gente vai falar dessa geração que veio sem a internet e nós nos acostumamos com essa informação, mas é claro, também da geração atual que já nasceu com a internet. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Ah, como é bom falar de tecnologia e de juventude, é o assunto de hoje, aliado ao aprendizado dos jovens. Até que ponto beneficia ou atrapalha o psicológico deles, né? E quem está falando tudo sobre isso, também dando dicas especiais, é o Marcos Vinícius Gabriel, que é psicólogo clínico e professor. Então está acostumado aos dois aspectos, a atender no consultório o jovem, o adulto, mas também ter essa troca de informação com os jovens. Vamos falar então da nossa geração, Marcos. Nós nascemos sem a internet. Quem tem acima de 40 nasceu sem internet e nos acostumamos com a velocidade e com a tecnologia. Para nós, é mais fácil ou mais difícil? Nem fácil nem difícil, é trabalhoso. É uma readaptação a essa condição de mundo de informações instantâneas e na nossa época, como você estava falando, a gente não tinha muita preocupação com a rapidez da vida e hoje Sim. basicamente você atrapalha a alimentação, o sono, o seu autocuidado, porque você está multifacetado com várias questões. Há uma questão importante para a gente debater do que você estava falando sobre os aspectos que nós trabalhamos em clínica e também o que a gente está vendo no campo da educação, né, da universidade e das escolas, né, de ensino médio e fundamental. É importante esclarecer que o ser humano ele tem duas perspectivas de mundo. O mundo externo
que é esse mundo pelo qual Sim. nos rodeia, né? E o mundo interno. Psicológico. O interno. O interno mesmo. A forma como a pessoa lida Com ela. com o que há nela, Sim. que diz respeito a cada um de nós, né? O seu mundo interno diz É o que eu respeito apenas penso, a você. o que eu sou. Aham. O meu diz ao meu respeito. Agora, no mundo externo, estamos todos nós nos relacionando, né? De maneira extremamente efusiva, vamos dizer assim, né? Cada vez a gente investe mais na relação com o mundo externo. A tecnologia está levando as pessoas para o mundo externo. Através do universo tecnológico, nós estamos muito mais fora de nós mesmos do que dentro. Verdade. E esse talvez seja, na minha visão profissional e também pessoal, o maior dos comprometimentos. Estou esquecendo do eu. Sim, porque as pessoas não estão tendo tempo mais disponíveis para cuidar de você internamente. Quer dizer, a tecnologia fez a gente esquecer da primeira pessoa, eu. Sim, a gente está envolvido com uma mensagem, por exemplo, num aplicativo, estamos fotografando, gravando vídeos. Em que momento do dia essa pessoa que está virtualmente já seduzida pela tecnologia, ela vai se trabalhar internamente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu campo emocional, no seu campo imaginário. Você usou uma palavra muito legal, assim, para dizer, sedução. Na realidade, quando a pessoa está seduzida, apaixonada, ela esquece dela. Completamente. Então, Aí que isso que está acontecendo Sim, porque com a é a gente. relação com o outro. E a relação com ela mesma. Então, esse vácuo é preocupante, porque isso afasta a pessoa de um contato essencial, que é o contato com si mesmo, com a sua própria pessoa. Então, você está envolvido com situações do mundo e deixando situações internas ao Deus dará. Quer dizer, estou esquecendo de cuidar. Esquecendo disso. Eu. E por que as pessoas estão com situações relacionadas a depressão, ansiedade, pânico, transtornos, dificuldades de adaptação em situações que eram corriqueiras e hoje estão trazendo um desconforto muito grande? Por esse distanciamento cada vez maior do eu, O da eu própria precisa pessoa. ser cuidado. Claro, e não é a tecnologia, é a relação do indivíduo com ele próprio, é humano. Sim. Isso não tem tecnologia que trabalhe. Quer dizer, para você se associar com alguém, você tem que cuidar de você primeiro. Claro, fundamental. Porque se eu fico muito envolvido no meu aspecto relacional e o meu individual? O individual diz respeito a cada um de nós. Eu cuido do meu individual. Mas se eu passo a maior parte do tempo virtualizado, em que momento da minha vida que eu vou ter contato comigo mesmo? E esse não contato que a gente está deixando de ter, está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais despreparadas para lidar com situações reais. Que é o emocional. E, gente, é o que nós aprendemos. Primeira pessoa do singular, eu. Então, vamos cuidar primeiro da gente para depois pensar em tudo isso. Na rede social, o que vai fazer, porque isso vai afetar muito, como você disse. Completamente. E se afeta pessoas que vêm de uma geração sem internet e o jovem, professor? Pois é, o jovem, ele está dialogando menos, conversando menos e se importando menos humanamente, mas está extremamente vinculado a qualquer tipo de situação virtual. Há um fator nesse sentido que vem vindo nessa questão, que são os jogos eletrônicos, sim, e a pornografia cibernética. Que é o que está afetando muito os O jovens. apelo erótico virtual. Porque essas questões, elas vão seduzindo e vão trazendo as pessoas para o mundo virtual. Na nossa época, nós não tínhamos isso. Não. Era o Né? escondido, era o jovem comprar uma revista, era ir descobrindo as coisas. Sim. Hoje está tudo muito fácil. E como os pais podem lidar com isso? Eu vejo a única alternativa fundamentada no diálogo. Mas também vejo que pai e mãe não estão prevalecendo muito na questão dialógica mais. Será que eles estão na internet também? Também. E estão
desenvolvendo seus papéis sociais. O pai trabalhando, a mãe sendo mãe, a mãe também, vamos supor que ela seja dona de casa ou que ela trabalhe numa empresa. Quer dizer, a maior parte do tempo você não fica na atenção dialógica, no diálogo. E sem o diálogo, como é que você vai desenvolver um contato interpessoal que seja realmente abastecido de elementos que vão preparar aquela pessoa para o mundo atual? Nós estamos levando a pessoa apenas para um lado, que é o da virtualidade. Mas quando acontecer uma catástrofe ambiental, como eu vou lidar com isso? Porque eu estou distanciado do ambiente, estou distanciado das relações humanas. Sim. E estou hiperassociado à virtualidade, né? Eu passo a maior parte do tempo passando mensagens do que olhando para as pessoas e dialogando com as pessoas, querendo compreender o que a pessoa está vivendo. Se você tem 5 minutos destinado para isso, já é muito hoje em dia. Com certeza. É só você perceber quanto tempo as pessoas levam hoje para conversar pessoalmente. Muito pouco. E é claro, sempre pelo celular. E hoje em dia, os emojis, que são aquelas figurinhas até divertidas, já tomam até as palavras, né? Eu já respondo com emoji o que eu estou sentindo. Sim. Isso é pior ainda, né? Claro, sem dúvida. Esses emojis, eles têm uma característica de exacerbar a fantasia da pessoa. Porque são carinhas expressivas. Então, assim, eu vou passar uma carinha tal para você e eu fico na espera daquela que você vai passar para mim. Quer dizer, eu já sei o sentimento que eu estou passando para você, eu quero que você... A gente fica brincando de sentimentos com os emojis. Ao invés de debatermos os sentimentos de uma forma mais profunda, nós ficamos brincando de sentimentos. Quer dizer, eu estou triste, por quê? Não responde. Eu mando a carinha feliz, você está feliz? Não, você não respondeu que você está feliz, o porquê você está feliz. Sim. E sim só com uma carinha. Sim, fica um contato superficializado, distanciado da realidade, né? A gente passa a criar uma realidade paralela, imaginária. E personificamos isso. E vamos dizer que isso é realidade. Não é. Não, é totalmente virtual. E assim, durante toda a nossa vida a gente vem quebrando tabus. E hoje parece que os tabus estão sendo colocados cada vez mais. Inclusive, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre o bullying, né, professor? Que também vem com a internet. Mara, você sabe que durante a minha trajetória profissional, eu comecei com uma visão a respeito do bullying e eu chego hoje com outra visão. Por quê, professor? Porque eu vejo o bullying como sendo uma estratégia, num determinado momento ainda inicial da vida da pessoa, mas que tem uma função de preparar a pessoa para o mundo. O bullying, na minha concepção, não é o problema é o despreparo para lidar com ele. Para poder receber Exatamente. essa crítica, vamos dizer. Porque o bullying, na realidade, é uma crítica. Ela é destrutiva, mas ela é uma crítica. Ele vai confrontar você com situações que não são favoráveis à sua pessoa, são desfavoráveis. A pessoa vai te caçoar, a pessoa vai te criticar, ela vai de repente, pegar um traço físico seu e evidenciar esse físico. Mas isso é uma estratégia de preparo dessa criança e desse adolescente para o mundo. O que a gente não tem é um preparo da família para antes da idade escolar, os pais precisam conversar a respeito disso. Olha, você vai estar saindo de casa, você vai para o ambiente escolar, no ambiente escolar, você não vai ter tanto esse amor e acolhimento que você tem aqui com a gente. Lá são pessoas diferentes de você e elas vão reparar em você, Sim. vão ter inveja de você, vão querer se prevalecer sobre você e vão colocar apelidos em você. Então, para a vivência do bullying, você já vai com uma estratégia familiar trabalhada. Já sei me defender. Mas as pessoas não fazem isso. Elas não contam com isso, né? Acha que o filho vai passar incólume a qualquer situação ali. Então ele vai despreparado para a escola. E quando acontece a situação, você não tem o trabalho desenvolvido. Quais são as estratégias, as cartas na manga que esse aluno, que esse jovem vai ter para lidar com uma situação contraditória? Se ele não tem nada... Indefeso. Acaba ficando, né, sujeito àquilo e aí começam a surgir os prejuízos, né? Com certeza.
Muito obrigada pela sua que participação, agradeço. Marcos, por essa aula aqui pra gente. E com certeza eu quero te receber novamente para a gente falar mais sobre tudo isso, sobre a tecnologia, sobre o psicológico de cada um e, claro, onde as pessoas podem se ajudar. As relações humanas E as relações estão humanas. sendo ressignificadas. E a gente precisa entender um A gente pouco precisa mais. entender, porque as relações estão multifacetadas e muita gente está pifando por E a isso. gente continua esse assunto então. Com certeza. Combinado? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Por compartilhar com a gente todos esses ensinamentos e essas dicas especiais. Se você perdeu algum momento desse nosso bate-papo, já acessa recordriopreto.com.br, tá tudo lá destinado e esperando por você. Quem está chegando agora é minha amiga Malu Rodrigues com Malu Visita, com mais informações na sua tarde de sábado. Fiquem com Deus, um super beijo. Sábado a gente está de volta com mais Record Entrevista. Tchau!